Bom, pessoal, estamos de volta. Aula 2, atenção do recém-nascido com patologia respiratória. Nosso próximo tema, enfermidade da membrana hialina. Bom, pessoal, a membrana hialina. A membrana hialina é a patologia prevalente no prematuro. Se tem aquela mesma história, criança nasceu, dificuldade, querrido, aleteio, né, saturando baixo, cianose, deprimido, e ele é prematuro, a gente tem que pensar também numa possível enfermidade da membrana hialina. Ela também é conhecida como síndrome da dificuldade respiratória neonatal ou síndrome do distresse respiratório. É a causa mais frequente de insuficiência respiratória aguda no recém-nascido prematuro de muito baixo peso, e isso é devido à ausência ou déficit do surfactante. O surfactante ele tem aquela função meio que tipo um emoliente, lógico que não é para óleo, mas para diminuir a tensão entre os alvéolos e permitir que se abra ali. Né? E nesse caso aqui você também vai ter um shunt, né, de direita para a esquerda, desenvolvendo também uma hipertensão pulmonar persistente. Se não aparecem os sinais nem sintomas de dificuldade respiratória antes das primeiras 8 horas, a partir de 8 horas a gente já descarta a enfermidade da membrana hialina. Nesse caso aí, sabe o que a gente começa a pensar? Infecções. Principalmente infecções ou anomalias congênitas, mas principalmente infecções. Alguns fatores que diminuem a incidência da síndrome do distresse respiratório é fazer o uso do corticoide, que o corticoide ajuda na maduração, a ruptura prolongada das membranas, a criança que sofre um pouquinho antes de nascer, ou a administração de beta-miméticos, hipertensão materna, restrição do crescimento uterino. Acaba que essas questões aqui diminuem a chance de desenvolver uma síndrome do estresse respiratório. Então, aquela criança que nasceu e fez uso de corticoide de forma correta, não que você descarta, mas você já pensou, acredito que não seja a enfermidade da membrana hialina a causa dessa dificuldade respiratória deste recém-nascido. E algumas coisas que aumentam: asfixia perinatal, uma menor idade gestacional, baixo, né, sexo masculino, gêmeos, filhos de mãe diabética e recém-nascidos por cesárea sem trabalho de parto. E isso também favorece, assim como, né, da taquipneia transitória do recém-nascido. Pode manifestar desde os primeiros minutos de vida até algumas horas, muito parecida com tanto o SALAM quanto a taquipneia. O prematuro com dificuldades respiratórias, taquipneia, retração external subcostal, intercostal, aleteio, querrido, cianose, assim como todos os outros. O diagnóstico: presença de fatores de risco de um recém-nascido prematuro de baixo peso aí, com um quadro orientador e com uma hipóxia e sinais de hipercapnia. Apesar que isso aqui não é tão específico. Opa, ele é prematuro e tá com dificuldade respiratória? Tá feito o diagnóstico? Não, não tá feito o diagnóstico, mas a suspeita é muito grande. Uma radiografia compatível, ele vai ter menos de 8 espaço intercostal, nesse caso aí o pulmão não abriu, então não é um pulmão hiperinsuflado, igual já da taquipneia transitória do recém-nascido, que tem mais de 8 espaços intercostais, né? A silhueta cardíaca com bordes difuso, e em casos mais graves você também pode encontrar nesse raio-x sinais de atelectasia, é claro, é bem provável devido, né, ao colabamento aí. O manejo desse paciente é o quê? Administrar surfactante exógeno. E quando você administra esse surfactante, essa criança tem uma melhora significativa. Então, a melhor forma de fazer o diagnóstico dele é esse. Estão com a suspeita que é a membrana hialina. Deu surfactante, ele melhorou, era a enfermidade da membrana hialina. O laboratório: os gases arteriais revelam uma hipoxemia moderada, severa, nos casos mais graves uma hipercapnia, uma acidose mista,
né, vai reter CO2, é claro, pela hipercapnia e acumulação de ácido lático. Por isso é uma acidose mista, por excesso de CO2 e por, né, acúmulo de ácido lático, tanto metabólico quanto respiratório. Alguns diagnósticos diferenciais: uma infecção, uma pneumonia connatal, ataque apneia transitória ou uma insuficiência respiratória por uma asfixia. Essa criança asfixiou por algum motivo e, né, isso aí tem a clínica muito parecido. É aquilo que eu venho falando durante essas duas aulinhas nossas aí, esses dois repassos. Todas essas crianças nascem com uma clínica muito parecida. Tirando aquela criança que já nasce com uma frequência cardíaca abaixo de 100, hipotônico, né, que nesse caso aí já vai entrar com medidas de reanimação, quase todos eles você vai fazer aqueles procedimentos inicial, oferecer oxigênio, né? A maioria dessas crianças não precisa nem ser entubada, mas então é isso. O tratamento pré-natal para esse prematuro, para evitar a enfermidade da membrana hialina, corticoide, mais utilizado no Paraguai é a dexametasona, 6 mg de dexa intramuscular a cada 12 horas, né? Então no total de 24 mg. Não se há demonstrado utilidade de utilizar mais de um curso de corticoide. Isso aqui, ó, foi questão de prova, na nossa prova, na segunda parcial de pediatria. Falava que os benefícios do corticoide começam poucas horas depois da administração, tem seu nível ótimo 24 horas depois e se mantém até 7 dias depois, né, produzindo esses efeitos. Então, isso aqui foi questão de prova, ela trocou isso aqui, né, colocou para a gente marcar qual que era. Então, você tem o pico dele em 24, começa em poucas horas e se mantém por 7 dias. A administração do surfactante, você tem aqui, ó, nos primeiros 30 minutos de vida, ainda na sala de parto, é recomendado para aqueles com menos de 28 semanas ou menos de 1 quilo. Esse você já vai entrar com surfactante. E aqueles, né, idealmente antes das 2 horas, se administra uma dose, isso dependendo da necessidade, que se essa criança já nasce com menos de 28 semanas ou menos de 1 quilo, você já vai dar surfactante para ela, você não vai esperar para ver se ela vai desenvolver a enfermidade da membrana hialina. Só que se essa criança, né, tem necessidade de usar o surfactante, administra uma dose e, segundo a resposta, pode requerer uma segunda e uma terceira dose. Ao contrário do corticoide, que só faz uma dose, aqui você pode usar até 3 tentativas, não 4, 3. O intervalo de 6 horas e é o surfactana. E é indicado administrar surfactante para crianças que requer, né, que está precisando de uma fração de oxigênio de mais de 30%. O que significa isso? Ele está saturando mal, eu dei oxigênio, estou lá com oxigênio, está precisando de administrar uma fração de mais de 30% de oxigênio para esse recém-nascido. Ó, galera, vamos dar uma dose de surfactante e ver se melhora um pouco essa função pulmonar. Então, requerendo mais de 30% de FO2, é necessário a gente entrar então com o surfactante. E por fim, o ducto arterioso persistente, que é essa comunicação que está nesse desenho aqui. Esse ducto não se fecha por vários motivos. Esse ducto arterioso persistente é a mesma situação da hipertensão pulmonar persistente. Vários fatores podem persistir ele, não só congênito. Isso aqui não é nada só congênito, não. Se essa criança não conseguiu que esse pulmão se abra para o sangue passar pelo pulmão, é claro que o sangue ainda vai fazer esse atalho aqui, passando do ventrículo direito, jogando para a aorta, porque afinal, né, o pulmão ainda está com uma pressão muito alta. Então, o ducto arterioso persistente é uma situação, ela pode ser como uma doença, pode ser que a pessoa de fato tenha algo congênito que persistiu ele ali, mas pode ser por alguns fatores. É mais comum dos defeitos cardíacos de recém-nascido, então dos problemas cardíacos, o ducto arterioso persistente é mais comum, se produz com mais frequência em crianças menos de 28 semanas de idade, e entre os fatores de risco, ser prematuro, a enfermidade da membrana hialina, uma criança que sofreu hipóxia, sepse, e isso aqui, ó, estados de hipervolemia. A pessoa, se essa criança está recebendo muito volume ou já nasce com muito volume no corpo,
ele acaba dificultando, por ter muito volume, dificulta o fechamento desse ducto aí. Algumas termologias, né? O ducto arterioso persistente hemodinamicamente significativo. A gente está falando do ducto com repercussão na função sanguínea, cuja manifestação precoce realiza pelos sinais ecocardiográficos seguintes. Você vai ter um curto-circuito da esquerda para a direita, percebido no Doppler, e um baixo fluxo na veia cava superior. Então, quando você de fato tem uma persistência desse ducto que vai trazer clínica para você, você vai perceber que tem um curto-circuito da esquerda para a direita, que é diferente daquele que a gente tem falado da direita para a esquerda devido à hipertensão pulmonar. Aqui o problema está na persistência do ducto e você vai ter um curto-circuito da esquerda para a direita. E quando eu falo no ducto arterioso persistente prolongado, persiste por mais de 2 semanas. Para fazer o diagnóstico, claro, um ecocardiograma, Doppler, né, em mãos experientes aí, vai perceber essa comunicação. Ele deve ser realizado de forma precoce, esse eco, depois das 24 horas de vida, idealmente até 72 horas, naqueles menos de 1,5 kg, menos de 32 semanas ou mais de 32 semanas com enfermidade da membrana hialina. São algumas indicações para você fazer esse ecodoppler nessa criança. A criança nasceu com menos de 1,5 kg. Ela nasceu com menos de 1,5 kg e não teve nenhum problema. Ok, então não vamos mexer em fazer nada. Vamos acompanhar um monitoramento constante, cercano, como diz no Paraguai. Mas se ele apresentar, é claro que a gente vai considerar de fazer o ecocardiograma em menos de 32 semanas e mais de 32 semanas com enfermidade da membrana hialina. Os principais achados clínicos: uma descompensação, uma taquicardia, um precórdio hiperdinâmico. Essa criança vai ter uma ação precordial que vai chamar a atenção. E o sopro sistólico dessa criança é diferente. Agora eu não vou na tricúspide. Vocês estão lembrados que no shunt da direita para a esquerda, a gente vai auscultar um sopro na tricúspide. Aqui eu vou auscultar um sopro na região infraclavicular esquerda e no borde parasternal superior esquerdo. Então são os locais que eu consigo auscultar esse shunt da esquerda para a direita. Os pulsos estão fracos, né? Apneia, os radiais amplos e saltones, né? Corrigindo, o pulso pedial e os radiais, né? Amplos e saltones, corrigindo, não, como é tudo gravado a seco, não tem edição, só peço perdão. Apneia, taquipneia e uma acidose metabólica ou mista, porque ele pode acumular CO2 também. Aqui a predisposição de acumular CO2 é menor porque o pulmão aqui não está fechado. Aqui o sangue de toda forma está passando pelo pulmão. O problema é quando eu não está passando, eu tenho acúmulo, além de ácido lático, de CO2. O tratamento aí, medidas gerais, aporte hídrico. Como o volume é um problema, não dá volume excessivo, no máximo aí 120 ml quilopesho dia, para não dificultar o fechamento desse ducto aí. O tratamento médico é os AINES, indometacina, ibuprofeno. No caso no Paraguai, o ibuprofeno é mais acessível, né? Então é mais utilizado o ibuprofeno. Inclusive, quem lembra, nas nossas aulas, nossa época de aula ainda, um dos professores fez essa pergunta: qual que é o problema de AINES em crianças que estão para nascer aí? É gerar um cierre precoce do ducto artério-venoso. Então aqui alguns efeitos adversos do ibuprofeno, da indometacina, né? O ibuprofeno diminui a produção de urina porque ele pesa o sistema renal, ele tem um aumento da bilirrubina indireta, algumas coisas aí deixa para vocês olharem, tá no nosso material. E cirurgia? Bom, não há razão para você mandar essa criança para a cirurgia inicialmente. Às vezes esse ducto demora mais um pouquinho, mas ele se fecha. A cirurgia vai ficar reservada para quando o ibuprofeno não consegue fazer sua função. Beleza, pessoal? Então é isso. Já já a gente volta. Mais aula.
Beijo do Mago.